Olá, sejam muito bem-vindos. Se alguma vez alguém já leu uma tradução da Bíblia e ficou pensando, será que era isso mesmo que o texto original queria dizer? Vai gostar muito do que vamos conversar hoje. A gente vai mergulhar num quebra-cabeça bem interessante do grego bíblico, um que mostra por que traduzir é ao mesmo tempo uma arte e uma ciência. Bom, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nessa frase em grego. Ton kyrion blepe o anthropos. O curioso aqui é que ela pode ter duas traduções que são o oposto uma da outra. A primeira, o Senhor vê o homem, e a segunda, o homem vê o Senhor. Pois é, as mesmas palavras, mas com significados totalmente contrários. E aí, claro, surge a pergunta, como assim? Como isso é possível? Pra gente que fala português, a ordem das palavras define tudo. O cachorro mordeu o homem é uma coisa. O homem mordeu o cachorro é outra completamente diferente, né? Então, qual é o mistério aqui no grego? E aqui está o pulo do gato. Enquanto a gente aqui no português depende totalmente da ordem das palavras, o grego bíblico joga um jogo diferente. A verdadeira chave para entender o sentido da frase não está em quem vem primeiro ou depois, mas sim num detalhezinho, lá no final de cada palavra. É ali que a mágica acontece. Para a gente entender isso direitinho, a gente precisa falar rapidinho sobre como as palavras são formadas. Toda palavra tem o que a gente chama de raiz. É bom pensar nela como a raiz de uma árvore mesmo. É a parte principal, a que carrega o significado básico e que, na maioria das vezes, não muda. O processo é bem simples, na verdade. Você começa com uma raiz que não muda, como log, que tem a ver com palavra ou discurso. Depois, você adiciona uma terminação que pode variar, como os. E pronto, você tem logos, que é a palavra grega para palavra. A raiz dá o sentido e a terminação, bom, a terminação dá a função dela na frase. E essas terminações têm um nome técnico, são os casos gramaticais. Mas um jeito fácil de pensar neles é como se fossem etiquetas. Cada terminação gruda uma etiqueta na palavra e diz qual é o trabalho dela ali naquela frase. Tipo, você é o sujeito, você é o objeto e por aí vai. Certo, então, chegou a hora de abrir essa caixa de ferramentas e dar uma olhada nos principais casos que vão ajudar a gente a resolver esse mistério de uma vez por todas. Primeiro de tudo, o caso nominativo. Ele é, digamos, o protagonista da história. É ele quem responde à pergunta quem ou o que está fazendo a ação. O trabalho dele é bem direto, ser o sujeito da frase. Simples assim. Em seguida, vem o genitivo. Esse caso é o da posse, da relação. Ele sempre responde às perguntas de quem ou de que. Por exemplo, na frase, a palavra de Deus. Essa parte de Deus estaria no caso genitivo no grego. Depois temos o dativo. Esse é o caso de quem recebe algo, o destinatário. Ele responde às perguntas a quem ou para quem a ação foi feita. Ou seja, ele aponta para quem é o objeto indireto da frase. E por último, mas não menos importante, o acusativo. Esse aqui é quem recebe a ação do verbo diretamente. Ele também responde quem ou o que, mas de uma forma passiva. Ele é nosso objeto direto. Então, para a gente organizar as ideias, essa tabela resume tudo. De um lado, os casos. Do outro, a pergunta que eles respondem e a função principal de cada um. O nominativo faz a ação, é o sujeito. O acusativo recebe a ação, é o objeto direto. Com isso em mente, a gente já consegue voltar para o nosso problema inicial. Muito bem. Agora que a gente já tem as ferramentas, vamos voltar para a nossa frase misteriosa e aplicar esse conhecimento para ver o que acontece. Lembra dela? Ton kyrion blepei o anthropos. Só que agora, em vez de se preocupar com a ordem das palavras, a gente vai focar em outra coisa, as terminações. O processo para decifrar isso é bem metódico. Primeiro passo, a gente separa os substantivos. Ton kyrion, que é o senhor, e o anthropos, que é o homem. Segundo passo, olhamos para as terminações. Uma acaba em on, a outra em os. Terceiro passo, a gente usa o que aprendeu para saber a função de cada um. E por fim, a gente remonta a frase com o sentido correto. E aqui vem aquele momento da descoberta. O homem anthropos termina em os, que é a marquinha do caso nominativo. Isso quer dizer que o homem é o sujeito, é ele quem faz a ação de ver. Já ton kyrion termina em on, que é a marca do acusativo. Portanto, o senhor é o objeto direto, é ele quem está sendo visto. Com isso, não resta dúvida. A única tradução correta é o homem vê o Senhor. A ordem em que as palavras apareceram era, na verdade, só uma distração.
No grego, a ordem pode ser usada para dar ênfase a uma palavra ou outra, mas a gramática, o sentido básico, está todo guardado nessas pequenas terminações. Ok, resolvemos o quebra-cabeça. Mas e daí? Por que é tão importante se dedicar e entender esses detalhes da gramática? O que a gente ganha com isso? A verdade é que isso vai muito além de um simples exercício de gramática. Entender como funcionam os casos gramaticais permite uma leitura muito mais fiel e precisa do texto original. Isso ajuda a perceber detalhes, ênfases e relações entre as palavras que muitas vezes se perdem numa tradução mais simplificada. É como os especialistas da área costumam dizer: conhecer essa estrutura traz o benefício de uma interpretação mais precisa, biblicamente falando. É uma forma de chegar mais perto da clareza e da intenção de quem escreveu o texto originalmente. E tudo isso nos deixa com uma reflexão interessante para fechar. Se um detalhe tão pequeno quanto a terminação de uma palavra pode mudar todo o sentido de uma frase, imagine só que outras riquezas, que outras camadas de significado não estão lá, escondidas na estrutura original da língua, só esperando para serem descobertas. A jornada do conhecimento, na verdade, está só começando.